a gente não dá conta de alguma coisa dentro da gente, a gente tem que minimizar o desprazer que a gente sente de não efetuar aquele desejo, que o id é movido pelo princípio do prazer, deu vontade faz, aí tem um superego que vem e fala não pode fazer agora. Pessoas legais não fazem isso, porque são desejos talvez inconscientes ou desejos conscientes, e quem toma atitude é o ego. Então, por isso que é o mecanismo de defesa do ego. E tem a formação reativa. Aí a formação reativa, eu me lembrei muito desse rapaz, o doutor Jairinho. Ele e a mãe do Henri Borel, eles estão presos, né, com medida protetiva, medida cautelar, esses 30 dias de prisão que tem no início, que eu não sei juridicamente como é que chama. E eu vi muitas pessoas falando que os dois são psicopatas, que os dois são isso, são aquilo outro. E você olha para a cara do doutor Jairinho, você vê um menino bonzinho, um bom moço. E aí eu comecei a perceber que ele podia ter o mecanismo de defesa da formação reativa, que é exatamente isso. Nós queremos ser uma coisa porque nossos desejos são tão latentes e a gente não dá conta. Se ele é psicopata, se ele tem transtorno de personalidade antissocial aqui do DSM, se ele é um psicopata, ela eu não acho que é, eu já digo que acho que não é. Só o tempo vai dizer, que a gente precisa de um tempo para saber se ele é ou não é. O que eu vejo, uma pessoa extremamente fora da casinha, ela é uma pessoa extremamente, agora ela está revertendo lá as coisas, os advogados são separados, e ela está dizendo que ela sofria ameaça dele, talvez sofria, talvez não sofria, porque ela viu o depoimento de uma ex-namorada dele que foi feita, que o Cabrini até fez uma entrevista de uma mulher que ele viveu 7 anos, uma jovem que ele viveu 7 anos. Então, não existe ainda ferramentas para a gente dizer que ele é um psicopata. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou da neurociência. Pode saber de uma coisa, todas as pessoas que rapidamente já estão dando o diagnóstico, elas estão se aproveitando desse sucesso da criança. Então, na verdade, a gente não tem que odiar o doutor Jairinho, a gente tem que se indignar. O sentimento que a gente tem que ter é indigne-se. A gente tem que se indignar, porque essa criança não foi amada por ninguém. Cássia, você está dizendo que ela não foi amada por ninguém? Eu tenho a Keila Adriele, que ela tem um irmãozinho que tem exatamente a idade dele, 4 anos e meio. Aí eu falei, perguntei a Keila, o irmãozinho Marlon, Keila Adriele é minha assessora financeira. Eu falei, Keila, se o irmão se estivesse sendo espancado por alguém, você acha que ele ia fazer o quê? Ia sair gritando do quarto, porque o irmãozinho dela, com 4 anos e meio, é cheio da autoestima que a família cria com autoestima. Então, e essa criança, ela não podia sair gritando e falando, eu odeio esse tio Jairinho. Por que ela não podia fazer isso? Porque ela não tinha acolhimento nessa família, ela não tinha para ninguém. Porque eu usei uma amostragem, é óbvio que eu usei uma amostragem de uma criança, isso não é nada de ciência. Eu conversei. E fui conversando com algumas mães que têm filhos com 4 anos. Como que seu filho agiria se ele fosse agredido? Ia chegar em casa revoltado, porque ele sabia que a casa era o local que ele poderia fazer essa reclamação, essa queixa, e ele ia ter acolhimento. Não a babá perceber que ele saiu mancando do quarto. Então, esse caso não é pra gente ter ódio. Esse caso é pra gente se indignar. Sabe por quê? Quantas vezes a gente vê uma briga de um pai, de uma mãe, de uma criança, vizinho, ou na casa de frente, ou na rua, e a gente passa porque não quer se meter. A gente tem que se indignar. A gente tem que aprender a se indignar com as coisas que estão fazendo com a gente. Hoje o jornal É o País fez uma matéria, eu postei até no History aqui,
do meu Instagram, falando que Bolsonaro foi muito aceito pelo discurso que ele fez na questão da Amazônia, lá com Biden, que ele também viu semana passada, e Davos adorou o que ele falou. A jornalista é a mesma, lá não é o país, está escrito em espanhol, que é um jornal da Espanha. E quando chegou aqui no Brasil, o mesmo jornal, a tradução com a mesma jornalista, a tradução do Brasil, Bolsonaro foi rejeitado no discurso que ele fez sobre a questão climática. A gente tem que aprender a se indignar. O que eu acho que está acontecendo com os brasileiros? O que eu acho que está acontecendo com os brasileiros? A gente está gastando muito tempo odiando coisas que a gente não dá conta dentro da gente, e a gente está gastando pouco tempo em se indignando com coisas que são reais. A gente tem que começar a se indignar com as coisas. A gente tem que começar a ter o comportamento de indignação. A gente começou a ver, hoje eu acabei de ver uma postagem da Gleisi Hoffmann, aquela que era dita mulher de vida fácil na planilha da Odebrecht, que o PT não roubou, a Petrobras não roubou. Não foi nós, fomos nós que roubamos. Então, mesmo caso do Henri Borel, uma criança que deixou de existir porque ninguém se indignou, ninguém se indignou. Vamos trazer para o grande, nós não estamos indignados com as mentiras que estão sendo contadas e a gente não está fazendo nada. Mentiras são contadas e a gente tem que abrir a boca e engolir mentiras. Então, quanto de você tem naquilo que você odeia? Na verdade, aquilo que você odeia fala de você. A gente tem que aprender a não odiar tantas coisas e levantar nossa manguinha e fazer alguma coisa. Porque esse odiar as coisas não leva a nada, não leva a canto nenhum, não leva a canto nenhum. E eu quero convidar vocês para ir lá para o canal de YouTube agora, que eu vou fazer uma live lá agora, para começar sobre esse assunto, tá bom? Espero vocês no canal de YouTube. Meu canal de YouTube é Doutora Cássia Rodrigues. Sou Cássia Rodrigues, psicóloga, psicanalista, economista, teóloga da neurociência, fazendo doutorado em psicologia clínica com abordagem psicanálise, onde eu vou estudar, eu vou comprovar que as doenças autoimunes, elas são fixações até 40 dias de vida, baseada no livro do ADL, o método ADL do Davi Moldavsky. Vou comprovar. Já vou para campo, o projeto já foi aprovado, já vou para campo fazer a investigação, vou entrevistar 50 mulheres com psoríase e eu vou comprovar que as doenças autoimunes são doenças psicossomáticas. Isso eu não preciso comprovar nada porque já está comprovado, mas eu vou comprovar através da minha tese de doutorado que as fixações das pessoas é até 50 dias de vida, que elas não conseguiram transformar em palavras aquela dor que estava dentro delas. O que eu vejo dessa criança, Henri Borel, que a dor que estava dentro dela, ela não conseguiu transformar em palavra, em grito, em socorro, em me ajude. Será que na sua casa você também não faz isso? Será que não tem gente na sua casa que não consegue falar a dor? A gente não tem que gastar esse tempo com ódio de bandido. Bandido a gente não tem que ter ódio. Bandido a gente tem que esperar a justiça. E eu vejo muito as pessoas se levantarem em ódio para poder só falar. Falar não muda nada. Tá bom? Espero vocês lá no canal de YouTube. Beijo. Tchau.